o professor e doutor em Física, Haroldo Valentim Ribeiro, a quem convidamos para a mesa com a palestra Redes de Corrupção Política e as Leis de Escala de Crimes. O professor Haroldo Valentim Ribeiro é doutor em Física pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Realizou estágio durante o doutorado em Northern University. Seu trabalho está focado em entender a dinâmica de sistemas complexos através da análise estatística de dados oriundos desses sistemas e da aplicação de ferramentas e técnicas de física estatísticas. Com vocês, o professor Haroldo Valentim Ribeiro. Boa tarde, acho que quase boa noite. Prometo ser breve e espero não chateá-los muito com a minha palestra. Como foi dito, eu sou físico, mas prometo que vou escrever 2 equações só aqui nessa apresentação, não mais que isso. Sei também que já está um pouco tarde, então temos que jantar, né? Então, eu acho que vou usar. Bom, desculpa se eu perder aqui um pouco com o microfone, não tenho muito costume. A minha palestra ela tem 2 temas, sobre então redes de corrupção, que vai ser a primeira parte, e depois leis de escala em crimes, mas na verdade de maneira mais geral em sistemas urbanos. Eu vou começar com a primeira e eu vou tentar ser mais breve aqui nesse começo, porque eu acho que várias pessoas já falaram assim, mas só me permita alguns dados aqui sobre a questão da corrupção, né? A corrupção é um mal mundial, não é uma exclusividade nossa, né? Então, tem algumas estimativas, apesar da dificuldade de tentar quantificar os valores da corrupção, tem algumas estimativas, e eu listo algumas aqui, mas para mim é sempre impressionante olhar para esses números. Então, o Banco Mundial, por exemplo, estima que em torno de 5% do PIB mundial esteja relacionado com corrupção, e isso dá mais de 2 trilhões de dólares, né? Mais de 2,5 trilhões de dólares, sendo que 1 trilhão só está relacionado com propina. Bom, se você for olhar para a outra estimativa, esse da Transparência Internacional, tem também outros dados ali mais específicos de países subdesenvolvidos, mas, em particular, com relação a esses países, 2 em cada 5 executivos tiveram que pagar propina ou fazer alguma coisa desse tipo ao fazer negócio público, né? Então, esse tipo de problema é geral, e claro que no Brasil vai ser o foco da apresentação, ele também é. Se tem dificuldade em estimar o tamanho da corrupção, não tem nenhuma dificuldade em afirmar os problemas que ela traz. Então, eu listo ali alguns, mas os principais é que ela limita o crescimento econômico e diminui o retorno dos investimentos públicos, promove também desigualdade social. Bom, aqui, só para colocar o Brasil em contexto, eu coloquei aqui alguns dados desse levantamento dessa organização Transparência Internacional. O último, na verdade, realizado acho que no ano passado, onde eles investigaram quase 200 países, né, 180, e o Brasil ocupa a posição 96 nos países menos corruptos. Então, a gente está no meio do ranking, vamos dizer assim, e muito atrás dos países desenvolvidos, e isso não seria muita surpresa, mas o que é surpreendente é que a gente está também muito atrás dos países vizinhos aqui, os nossos, vamos dizer assim, irmãos aqui da América Latina. E, na verdade, a gente está mais próximos de países da África, então, nessa questão de corrupção. Então, isso é um dado que eu acho importante de dizer. E, é claro, que não posso deixar também de dizer, o Brasil tem feito as manchetes internacionais nos últimos anos, principalmente reflexo da Operação Lava Jato, né? E já disseram esses números aqui, mas eu confesso que sempre que olho me surpreendo com essas cifras, e também então não vou repetir aqui, mas então é um tema de grande importância, só que no meio acadêmico tem poucos estudos que tentam abordar a corrupção de maneira mais direta e empírica. São poucos estudos. E a principal limitação, eu escrevo ali, é ter dados sobre isso. Então, isso é até uma coisa que eu já me coloco aqui à disposição. Eu sei que vocês têm alguma coisa desses dados e, no final, espero que o que eu mostre aqui chame alguma atenção. Então,
a gente não tem dados, você não tem dados principalmente disponíveis de maneira pública. E o que nós resolvemos fazer lá no nosso grupo de pesquisa foi tentar arrumar um jeito de conseguir esses dados. E o que nós fizemos foi buscar por notícias em revistas e nos jornais de maior circulação. Então, a imprensa cumpre esse papel, ela divulga os escândalos de corrupção, e, no caso, eu vou estar concentrado no escândalo de corrupção política aqui. É claro que isso introduz vários problemas, principalmente relacionados a algum possível viés que a imprensa possa ter de noticiar mais um caso ou menos o outro, de focar mais num certo agente político ou no outro no agente. Mas eu posso dizer que foi o melhor que a gente pôde fazer, e os resultados que eu vou mostrar, eu acho que são relativamente invariantes com relação a isso. Também poderia ter um viés meu e das pessoas que trabalharam nesse trabalho de selecionar esses escândalos. Então, para tentar, digamos, diminuir esse viés, o que nós fizemos foi olhar para essa página. É uma página da Wikipedia. A Wikipedia, vocês sabem, é uma enciclopédia que é editada pelos usuários. E, em particular, se você pode acessar aí, tem essa lista, uma página, né? Veja que curioso, uma página da Wikipedia que tem a lista dos escândalos políticos do Brasil. Então, isso vai desde, sei lá, não lembro exatamente o escândalo mais antigo, mas até os escândalos mais recentes. Então, tem lá o nome do escândalo e tem também links para notícias e jornais. Então, o que nós fizemos foi, a gente tentou selecionar ali, escolhemos, na verdade, 65 casos, baseados no tanto de informação que a gente conseguia encontrar para esses casos. E para esses 65 que eu listo aqui, que eu acho que, infelizmente, não está dando muito para ler, mas cada barrinha dessa aí é um escândalo e a altura dela é o número de pessoas que estavam envolvidas. Então, a gente leu essas reportagens e compilou esses dados. E os dados ficaram nessa forma aqui. Então, a gente tem o nome do escândalo, então ali, por exemplo, o caso Banespa, o ano em que ele foi descoberto, ou o ano da primeira notícia, e a lista das pessoas que estavam ali envolvidas naquele escândalo. Então, esse é o nosso dado, e foi daí que eu vou tirar tudo que eu vou falar daqui para frente. Tá, a primeira coisa que nós resolvemos fazer foi tentar tirar uma espécie de demografia, né, da corrupção. Então, aqui eu mostro nesse gráfico uma coisa que, para mim, foi surpresa, que a gente está sempre bombardeado por essas notícias de que os escândalos de corrupção são extremamente muito grandes, mas o que o dado sugere é que escândalos muito grandes, na verdade, são raros. A maioria dos escândalos de corrupção política, estou falando sempre de escândalos de corrupção política, eles envolvem em torno de 8 pessoas, em média. Então, aqui, só para dizer, essas linhas vermelhas, essas bolinhas vermelhas, elas simplesmente representam o seguinte: a fração de escândalos de corrupção que tem mais do que o número no eixo horizontal. Então, por exemplo, o primeiro ponto começa de 1, significa que todos os escândalos têm mais de uma pessoa, que é óbvio. Mas, à medida que você vai aumentando o número de pessoas, isso começa a diminuir muito rápido. Então, é muito raro de você encontrar um escândalo de corrupção com mais, por exemplo, de 30 pessoas. Esses escândalos são relativamente raros, no que a gente pôde apurar. Outra coisa que também a gente tentou entender, de alguma maneira, é se o número de pessoas envolvidas em escândalos políticos anualmente tem aumentado. Porque eu confesso que eu tinha essa impressão de que mais recentemente tem muito mais escândalos, mas o que nós observamos é que esse aumento ele é muito pequeno. Então, o primeiro gráfico ali, dependendo aqui da minha direita, né, você tem o número de pessoas envolvidas em escândalos de corrupção no Brasil, ano a ano. Então, você observa que, naturalmente, ele flutua, né, ele não é uma coisa tão bonita, assim, tão regular, mas se você tentar aproximar isso daí, você encontra que ele está crescendo mais ou menos em uma pessoa por ano. Então, é um número relativamente baixo, que parece, pelo menos, não condizer com o que eu esperava, na verdade. Mas o que foi mais curioso para mim, ao olhar para esse número de pessoas envolvidas, foi encontrar uma espécie de comportamento periódico. Então, apesar deles estarem crescendo muito baixo, assim, vamos dizer, uma taxa muito pequena, essas pessoas envolvidas em corrupção política, o que a gente observou é que existe uma periodicidade, e justamente a periodicidade que coincide com o ciclo eleitoral brasileiro, de 4 anos. Então, esse número ele tem uma espécie, eu posso dizer assim, uma espécie de oscilação. E esse gráfico aqui da minha esquerda, ele mostra basicamente isso. Então, eu posso explicar muito brevemente, ele simplesmente calcula a relação entre o número que aconteceu num ano e o número que aconteceu no ano para frente.
Então, o número com ele mesmo é sempre 100%, porque ele está muito relacionado com ele mesmo. Por isso, começa de 1 também. À medida que você vai espaçando, essa relação diminui. E aí você observa que o gráfico ali faz 2 oscilações, né? E que estão fora dessa linha cinza, essa região cinza. Essa região cinza seria o caso em que você diz que não tem relação. Então, justamente em torno ali de 3 e 4 anos, e depois novamente em 8, 9 anos, você tem essas regiões com relação. Então, assim, nós não temos nenhum dado disso, mas não é difícil imaginar que essa oscilação tem alguma coisa a ver com as campanhas políticas. Muitos desses escândalos têm relação com o processo de campanha, assim, no sentido de arrecadar fundos para o partido, para a própria campanha política. Então, pode ser que durante esses períodos de atividade política, você também seja acompanhado desse tipo de atividade criminosa. Tá. A outra coisa que nós fizemos com esse mesmo dado foi construir o que eu estou chamando aqui de rede de corrupção política do Brasil. Então, a gente vai fazer a seguinte transformação no dado. O dado é aquele que eu tinha mostrado antes, então é o escândalo, o ano e as pessoas que estão envolvidas naquele escândalo, só que agora eu vou fazer uma espécie de transposição desse dado e eu vou fazer ele como está aqui à minha esquerda. Então, eu vou pegar uma pessoa, uma segunda pessoa, que eu chamei de nome 1, nome 2, e os casos em que elas participaram em conjunto, que foram comparsas, então, naquele escândalo de corrupção. E dessa maneira eu vou construir uma rede. É como se fosse uma rede, digamos, aí de Facebook. Só que aqui no Facebook você fica amigo da pessoa, e aqui seria uma rede de comparsas, né? Pessoas que atuaram junto no escândalo de corrupção. Se elas atuarem pelo menos um, eu faço aquela ligação ali. Por exemplo, fulano e Beltrano poderiam estar conectados se eles participarem, ou participaram, né, em pelo menos um escândalo de corrupção. E se eu fizer isso com o dado todo, o que eu vou encontrar é essa rede aqui, de 87 a 2014. Então, o nosso dado ele tem 404 pessoas, e essa rede ela tem mais de 3.500 ligações. Então, é uma rede relativamente densa. E o que você observa, simplesmente olhando para essa figura, para essa bola aí, a gente chama isso de hairball, né, bola de pelo, assim, que é uma rede muito intrincada. Mas o que você observa, apesar disso, é que existem algumas, a gente chama de componentes conectadas, elementos da rede que você sai de uma pessoa e consegue chegar na outra, que estão isoladas das demais. Então, tem alguns. Aqui eu mostro a principal componente, que é a maior delas. Então, foi curioso para mim perceber que nessa componente principal estão a maioria das pessoas. Então, você tem ali 77% dos envolvidos e 93% das investigações. Isso basicamente significa que esses escândalos de corrupção de 87 para 2014 envolveram, em algum sentido, pessoas chaves até que elas forem ligadas, foram quase todas ligadas na mesma rede, né? Elas compartilharam de alguma maneira de comparsas ali para que a rede pudesse ficar nessa estrutura. Uma outra coisa que dá para fazer com essa rede é analisar o que a gente chama de estrutura modular. E o que é uma estrutura modular? Bom, é mais ou menos o que eu estou tentando desenhar aqui numa rede hipotética. Um módulo na rede é um grupo de pessoas que se conecta muito entre si, mas pouco com as demais. Então, nessa rede aqui, você teria 3 módulos, né? Então, o módulo vermelho, o amarelo e o verde. Então, são simplesmente isso, pessoas que se conectam entre si e pouco se conectam com as demais. Se você fizer o procedimento para encontrar esses módulos na rede de corrupção, você, que já tinha essa daqui, né, você vai encontrar 27 módulos. E esse número de módulos ele é bem menor do que o número de casos de corrupção que a gente está estudando. Então, isso basicamente significa que, baseado na composição, apesar deles serem tratados como escândalos diferentes, eles são muito parecidos a ponto de serem considerados um único módulo. Então, eu posso dizer ali, como está escrito, que muitos desses escândalos estão entrelaçados no sentido que eles compartilham dos mesmos integrantes, que também nos causou uma certa surpresa. Tá, essa análise de módulo também permite a gente tentar entender os diferentes papéis na rede. Porque é claro que nem todo mundo é igual naquela rede. Tem alguém que é mais importante e alguém que é menos importante. E o que eu tentei fazer aqui é um tipo de análise, que eu não vou falar tão tecnicamente, mas basicamente está ilustrado também nessa rede hipotética. Eu vou dizer que você pode ter 3 tipos de papéis nessa rede, basicamente. Você pode ter
Eu sempre ando aqui com um negócio de apontar, só para garantir. Mas você pode ter essa pessoa aqui na rede, ó, essa verdinha aqui do canto, que ela tem poucas relações dentro do seu módulo e poucas relações fora do seu módulo. Então, ela é uma pessoa periférica na rede, ela tem pouca relevância. Você pode ter, por outro lado, uma pessoa como essa daqui, que tem muitas relações dentro do seu módulo, mas poucas relações fora do seu módulo. Então, ela é importante na sua comunidade, mas não é tão relevante fora. E você pode ter essa pessoa aqui. Essa pessoa tem tantas conexões dentro do seu módulo quanto fora dele. Então, ela é importante para fazer a ponte com os módulos e também para a sua comunidade. Digamos que esse seja o cara, né, da rede. O que dá para fazer é você calcular, então, essas quantidades aqui, essas ligações dentro do módulo e essas ligações fora do módulo, e pegar cada pessoa e colocar isso num gráfico onde você tem essa quantidade Z por essa quantidade P. Se você fizer isso, que é esse aqui, você encontra isso daqui, esse gráfico. Então, cada pontinho preto aqui é uma pessoa, e de acordo com esses dois números, vamos dizer assim, a participação que ela tem, que é o P aqui, nas conexões externas ao seu módulo, e também na participação que ela tem conexões internas ao seu módulo. O que dá para... Outra coisa que eu preciso dizer aqui, que está dividido em vários R's aqui, né, R1 até R7. Tem como arrumar um procedimento aqui para fazer essas divisões. Não vou entrar muito em detalhes, mas R1 e R2 seriam pessoas extremamente periféricas. O que dá para observar é que a maioria dos agentes na rede de corrupção são periféricos. Então, a maioria tem pouca relevância, seja dentro da sua comunidade, seja para fazer a ponte com outras comunidades. São poucos os elementos aqui, esses R5, R6 e R3, que têm tanto papel, no caso desse daqui, né, tanto papel dentro da sua comunidade quanto papel fora do seu módulo, né. Então, eu coloquei essas estrelas aqui para indicar essas pessoas. Então, dá para contar aí quantas tem aí, 8 pessoas que seriam, digamos assim, agentes de papel diferenciado nessa rede de corrupção. Você poderia, eu não sou policial, mas talvez serviria de guia para olhar melhor para essas pessoas. Tá, essa rede, ela é uma rede naturalmente dinâmica. A cada ano tem um novo escândalo, tem então a inclusão de pessoas e ligações nessa rede. Então aqui eu mostro essa evolução da rede de corrupção do Brasil, desde 87, que é o primeiro dado, até aquele último estágio, 2014. E aí o que você observa aqui é que ela cresceu, né, naturalmente, ela está sendo adicionada. Então você vai observando aqui esse crescimento e acontece muita coisa, né? É difícil de você analisar, assim, tem tanta inclusão, tem muita coisa para analisar. Eu decidi me focar numa única coisa, no tamanho da maior componente. Lembra o tamanho da maior componente? É o tamanho da maior componente conectada, né? Que é onde as pessoas podem sair de uma delas e chegar à outra. E aí são essas regiões em azul aqui. Então essas são as principais componentes da rede a cada tempo. Mais do que isso, eu vou me concentrar na fração delas em relação ao todo. Se você pensar que a rede está crescendo, digamos, de maneira não coordenada, é bem provável que essa componente, a fração dela no todo, não fique mudando de maneira sistemática, que seja mais ou menos constante, ou que flutue em torno de um certo valor. Mas não é isso que aconteceu. Se você analisar a fração da maior componente, então, né, o tamanho dela, ao longo dos anos, você observa essas transições repentinas aqui. Em particular, aqui no meio do governo Fernando Henrique, você teve uma, e aqui no meio do governo Lula, você teve outra transição. Você tem uma aqui também, né, entre Collor e Sarney, mas essa transição, já vou explicar, ela é diferente dessas outras duas. Ela é a transição simplesmente referente à inclusão do caso Collor. Foi o caso que levou o impeachment, né, do Collor. Então, do lado de cá, eu simplesmente mostro a taxa de crescimento dessa comunidade, do tamanho da maior comunidade. Então, se você pensar assim, isso é o tamanho, isso é a taxa. Quando dá essa variação, significa que cresceu muito rápido, então você gera picos aqui. E aí daí você observa claramente os 3 picos, né, no governo, entre o governo Collor, né, o Itamar, um no meio do Fernando Henrique e um no meio do Lula. Teríamos que olhar mais aqui, né, mas o que a gente, pelo menos, pensa é que parece que essa rede sofre essas transições depois de uma troca de poder político, digamos assim. Leva um tempo aqui, né? Foi mais ou menos no meio do governo Fernando Henrique e depois também
um pouco mais antes, no governo Lula, você também teve essa transição, né? Tá, se você for analisar a rede, olhar para ela nesses momentos cruciais aí de transição, então aqui está aquela primeira transição, eu não consigo ver a data. Será que está funcionando? Tem como ligar isso daqui também? Alô? É porque eu não enxergo só. Mas eu posso tirar isso aqui também, né? Obrigado. Não, mas é só até aqui, ó. É só para eu enxergar um número aqui. Mas também é de 91 a 92. É aquela transição, então, Collor, Itamar. O que você observa aqui? Que você tinha esses casos aqui é o caso Banespa, tem os nomes, infelizmente não está dando para ler, mas aí o que aconteceu foi simplesmente a inclusão do caso Collor. Quando você incluiu o caso Collor, ele passou a ser a maior componente conectada e fez aquela transição. Agora, então, não digamos assim, uma transição trivial. Nessa daqui é muito mais interessante porque você teve a inclusão dos casos Dossiê Caimã e Máfia dos Fiscais aqui, são esses dois em preto. E essa era a rede em 97 e essa rede em 98. E o que você observa é que a inclusão do Dossiê Caimã fez a ponte entre o caso Collor e esses outros casos aqui em vermelho. Então, tem alguns agentes aqui que são chaves, né? São esses dois caras aqui que estavam presentes, então, tanto no caso Collor, quanto aqui nesse grupo vermelho, e eles fizeram essa ligação. A mesma coisa aconteceu na transição aqui, 2004 para 2005. E adivinha qual é o caso, né? É o mensalão, que no meu dado aqui é o maior que tem, até onde eu parei. Deixa eu só voltar aqui, desculpe pelo barulho. Então, nesse caso aqui, você tem o caso do mensalão aqui no centro, basicamente, e ele serviu de ponte para muitos outros casos e provocou aquela transição que vocês viram lá, aquela mudança de patamar, digamos assim, no tamanho da maior componente. Tá, então aqui também, né, eu já tinha dito, mas aqui são poucas pessoas. Na verdade, aqui você tem 3 pessoas e aqui você teria também 3. Só que dessas 3 que aparecem aqui, duas são as mesmas. Então, são 4 pessoas as responsáveis por essas transições, digamos assim. O que dá para fazer, além de, digamos assim, tentar entender essa rede como se fosse um sistema físico, né? Tentar fazer uma descrição? Dá para utilizar o conhecimento da rede para tentar fazer algumas previsões. Em particular, eu vou tentar falar só de uma delas aqui, que é tentar prever futuras parcerias criminosas entre essas pessoas que já estão na rede. Essa rede é uma rede social, ela é formada de pessoas. E existem várias teorias de redes sociais que dizem o que está escrito ali, que pessoas parecidas tendem a se agregar em redes sociais. Então, o fato de acontecer isso, podemos então usar essa ideia de que estão parecidas, são as pessoas parecidas que vão se conectar, então se elas são similares e não estão conectadas, elas devem se conectar no futuro. Eu tenho muitas possibilidades de medir similaridade. Eu vou falar de algumas aqui. Essa é talvez a mais simples e também a mais famosa, é a similaridade baseada no número de amigos em comum. Então, imagina essa rede hipotética aqui, onde você tem fulano e beltrano, e eles têm esses 4 amigos em comum, mas não são amigos ainda. É muito provável que, dada essa composição, ou eles já são amigos, ou eles venham a se tornar, vão compartilhar do mesmo ciclo social, coisa do tipo, e vão se tornar amigos. Então, o número de amigos em comum é um indicador ou da ausência de conexão, ou de que aquela conexão pode, né, aparecer no futuro. Essa é uma possibilidade, e esse tipo de procedimento a gente vai chamar de algoritmo de vizinhos comuns, certo? Vizinhos comuns nesse sentido de amigos em comum. A outra possibilidade é essa daqui, que no sentido que pessoas próximas tendem a se conectar. E como que você define essa proximidade na rede? Então, imagina que essa rede, essa é digamos que eu dei um zoom naquela rede de corrupção, aqui tem novamente fulano, aqui tem beltrano, e você vai medir essa distância entre essas duas pessoas como sendo a média do tempo que você leva para sair de fulano e chegar a beltrano caminhando pela rede. Então, por exemplo, um dos caminhos poderia ser esse aqui, né?
E aí vou sair de fulano, cheguei a Beltrano. Mas tem muitos outros, tem infinitos caminhos aqui. Você faz um monte deles e calcula a média. E isso vai te dar a distância, vamos dizer assim, a proximidade entre as duas pessoas. E o que a gente espera é que pessoas próximas, não conectadas, venham se conectar no futuro. Tudo isso levando em conta aquela ideia de que é uma rede social, então ela deve compartilhar dessa propriedade de os parecidos estarem juntos, né, que a gente chama de homofilia. E esse algoritmo aqui, ele é chamado PageRank, certo? Como está ali. Então, o que a gente fez? Vamos utilizar esses e outros algoritmos para tentar ver se isso funciona. Mas como que a gente poderia ver se funciona? Porque eu não posso pedir para vocês investigar lá e depois vocês me contam, né? O que nós fizemos foi ao contrário. Nós olhamos o dado como já existe. A gente olhou para a rede no ano Y, fez uma previsão e olhou para todo o futuro da rede e verificou. Aquela previsão foi concretizada? Aquela ligação de fato apareceu no futuro da rede ou ela não apareceu? Então, fazendo isso, a gente consegue contar quantos a gente acerta, quantos a gente erra e, de alguma maneira, quantificar quais são os melhores algoritmos para fazer previsão de futuras parcerias nessa rede. É importante falar que é futuras parcerias. Nós não temos como prever a entrada de novas pessoas. Eu tive um contato com o TCU e eles me disseram da possibilidade, que talvez vocês tenham aqui também, que eles têm, parece que, redes de pessoas que causaram dano ao erário e redes de pessoas que foram pegas em corrupção. Então, a gente, eventualmente, poderia usar algo do tipo para tentar prever se a pessoa que causa dano ao erário ela é mais provável de dano que foi ressarcido, inclusive, se ela é mais provável de cometer esse crime de corrupção. Mas não era o caso aqui, então a gente só tinha esse dado, foi o que a gente fez, calculou, e aqui está o resultado. Então, tem vários algoritmos aqui, procedimentos para tentar prever. Aqui está os que estão melhores, dá em torno de 25% de acerto. Então, 1 em cada 4, um pouquinho mais do que 25%. Em particular, aquele PageRank está por aqui, tem outros. Tem uns que são mais ou menos intermediários e tem também o de vizinhos comuns. Então, você observa que, apesar de ser uma rede social, ela não compartilha, por exemplo, dessa propriedade que tem, por exemplo, o Facebook. Não sei se você já recebeu alguma notificação. Será que você não é amigo aí de fulano? Ele indica alguns amigos, né? É baseado basicamente nessa número de pessoas que vocês têm em comum. Então, isso funciona bem na rede social, mas funciona pessimamente aqui na rede de corrupção. O número de vizinhos, de parceiros em comuns, parceiros criminosos, não é um indicativo para que essas pessoas venham se conectar. Isso, de alguma maneira, reforça aquela ideia de que tem muitas pessoas na rede que são secundárias, né? Elas estão ali, sei lá por quê, mas elas não são essenciais para a rede de corrupção. Então, 1 em cada 4, alguém poderia falar, isso é baixo. Se eu for chutar, eu acertaria mais. Só que a gente testou isso também. Nós vamos tentar chutar parcerias criminosas ao acaso, assim, escolher ao acaso. E se você fizer, é isso que acontece aqui, ó. Vai dar em torno de 1%. Então, apesar de não ser um resultado expressivo, né, 1 em cada 4, é muito melhor do que ao acaso. E talvez essa estimativa também seja subestimada, porque a rede vai evoluir. O que nós fizemos foi olhar, das coisas que a gente fez, foi olhar para o último estágio, 2014, e tentar prever. E aí a gente foi nas notícias de jornais, pegamos aquelas que a gente achava mais provável, e, de fato, algumas delas vieram a acontecer alguns anos depois. Então, a gente não tinha essa informação até o momento e ela veio a aparecer. E a gente acha que pode ser, de alguma maneira, um guia, né? Por exemplo, se você não sabe o que fazer, pode servir, sei lá, pelo menos de um indicativo. Vamos olhar com mais cuidado para fulano aqui, que pode ser que fulano tenha um papel mais relevante aqui na rede. Tá, então, com isso, eu mato essa primeira parte aqui, encerro essa primeira parte das redes de corrupção política e vou passar a falar de outra coisa, que é as leis de escala de crime. E, antes de falar disso, eu resolvi só colocar aqui uma coisa que tem bastante a ver com o que eu vou dizer, que é a importância de você saber comparar objetos de tamanhos diferentes. Eu conhecia esse exemplo de LSD, eu fiquei meio com receio de trazer aqui, mas aí eu pensei assim, acho que não vão me prender, então eu vou trazer. Mas isso foi nos anos 60. Ainda bem.
Nos anos 60, quando começou o uso dessa droga, né, um monte de gente estava interessado em saber os efeitos. Né? Eu digo, a academia estava interessada em saber os efeitos do LSD no sistema nervoso e usavam ratos, usavam gatos, assim como modelos para o ser humano. Se você for no YouTube, tem vídeos de gatos que tomaram esse negócio, é coisa curiosa. O ratinho, eu tentei achar um, mas não encontrei, de ratinho. O de gato, depois você dá uma olhada. Mas, em 62, esses 3 cidadãos aqui, em particular um funcionário do zoológico da cidade de Oklahoma, resolveram que iam estudar o efeito do LSD em elefantes, porque os elefantes eram melhores modelos para o sistema nervoso comparado com os humanos, e falaram, vamos aplicar o LSD no elefante e ver o que acontece. Tá. Então, eles foram adiante com isso, e ninguém sabia quanto de LSD dá para o elefante. Ninguém sabia, não existia, até hoje não deve existir, dosagens seguras para LSD. O que se sabia é que 1/4 de grama para uma pessoa era suficiente para, como eu escrevi aqui, causar uma viagem ácida. Né? Então, baseado nessa ideia, eles fizeram a seguinte conta aqui. Bom, vamos supor que pese 100 quilos, 1/4 dividido aqui, vai dar 2,5 miligramas por quilo. Aí eles falaram assim, vamos ser um pouco cautelosos e vamos dar só 0,1 miligramas por quilo para o bicho. Aqui está o elefante chama Tusco, está aqui. E como ele pesava 3.000 quilos, deram a ele 300 miligramas de LSD. Aí o que aconteceu com o elefante? Né? O resultado do experimento está aqui, ó, no jornal lá de Oklahoma. O elefante morreu. Né? Então ele morreu. E aqui está a descrição no artigo, e veja que foi publicado numa revista, que é o sonho de muitos acadêmicos aqui publicar nessa revista, na Science. Então, a Science também já publicou coisas relativamente estranhas. Né? Aqui está a descrição do que aconteceu. 5 minutos depois, ele, trumpeteou, colapsou, caiu fortemente do seu lado da direita, defecou e entrou no estado epilético. Depois de 1h40, ele morreu. Então, isso está escrito no artigo, tá? Isso não inventei, não. Está lá. Foi a descrição do que eles fizeram do que aconteceu. Então, mas qual que foi o erro aqui dos pesquisadores? Né? O erro foi pensar proporcionalmente. Essa foi a falha aqui. Porque, então, digamos assim, eu tenho a dose por massa, então o homem vai tomar isso, o elefante eu vou escalar na proporção. Foi aquela continha que eu fiz lá. Isso foi o que eles pensaram. Isso é pensar proporcionalmente, ou numa outra linguagem, que vai ser a que eu vou usar, é pensar linearmente. Você fez a escala linear da dose. Né? Então, simplesmente, a massa aumentou, você aumentou linearmente a dose. E, na verdade, o que acontece com absorção de drogas e de outras coisas é que isso não é linear. Na verdade, dá para fazer a absorção é linear, mas é com a área de absorção. Então, se você fizer uma continha aí com o elefante, fazendo algumas aproximações, você consegue mostrar que, se é linear com a área onde a droga vai estar alocada, vai ser não linear com a massa. Ela vai aumentar, na verdade, a dose vai aumentar desse jeito que está aqui. Ó. A massa é elevada a 2/3, e não a massa elevada a 1, como eu tinha escrito antes, proporcionalmente. Se eles tivessem usado essa equação para escolher a dose para o elefante, eles teriam dado poucos miligramas, provavelmente o Tusco estaria vivo até hoje, mas eles fizeram... Oi? Doidão mais vivo, mas digamos que duraria pouco tempo. Né? Mas, como eu disse, eu só vou fazer algumas contas aqui, e só essas são duas, essa daqui é a primeira. Pensa o seguinte, é difícil você entender, visualizar esse gráfico aqui. Né? A dose cresce com a massa elevada a 2/3. É uma função mais complicada. Tem alguns artifícios matemáticos, esse é o único que eu vou falar, que você consegue transformar, às vezes, funções complicadas, fazendo alguma mudança, deixar elas mais simples. Se eu estiver falando alguma coisa muito simples, vocês podem falar, mas é só essa equação aqui. Eu vou tomar o logaritmo, simplesmente, aqui. Né? Não sei se vocês lembram o logaritmo, dependendo da formação de vocês, talvez já esteja num passado muito distante. Mas a propriedade que interessa aqui é que eu vou tomar o log dos dois lados, então fiquei com esse negócio, e existe uma propriedade do log que cai esse expoente aqui, é como se você pegasse e ele botasse para cá. Então, a relação que era dose igual a massa elevada a beta, fica log da dose igual a log da massa, né? Proporcional ao log da massa. Então, você transforma a relação que não era de proporcional, ela fica proporcional, mas no log.
certo? Então, no logaritmo, ela se torna proporcional. Isso é só um artifício para simplificar, visualizar. Então, aqui, isso a gente chama de escala logarítmica. Se eu fizer o gráfico log da dose por log da massa, eu vou ter simplesmente uma reta, relações proporcionais no logaritmo. E aqui cabe 3 classificações. O caso em que você tem o beta maior do que 1, que a gente vai chamar de superlinear. Então, nesse caso, se fosse isso, você teria que dar mais dose por quilo à medida que você aumenta a massa do elefante, que não é o caso. O caso é o caso sublinear, em que a dose por quilo fica menor à medida que você aumenta a massa. Então, é desse jeito que está aqui. E o caso proporcional é o caso onde o beta era 1, que foi o que eles pensaram que levou o pobre do Tusco lá a morrer, né? Mas vocês acharam meio engraçado, eu acho, né, a história do elefante, mas eu pergunto aqui, como que a gente tem comparado cidades de tamanhos diferentes e de propriedades diferentes? Bom, eu vou listar aqui algumas coisas. A gente tem, por exemplo, medidas em geral, medidas per capita e medidas taxa, né? Então, crime a cada 100 mil habitantes, por exemplo, mas vou focar aqui em uma de cada vez. Pensa no caso da renda per capita. Será que R$5.000 por pessoa em São Paulo é o mesmo que em Penápolis, uma importante cidade do noroeste paulista, onde eu nasci, né? Por isso que é importante. Mas será que é ou não? Acho que não, né? A mesma coisa podemos pensar aqui, se você tiver 10 homicídios por 100 mil pessoas em Maringá, será que é o mesmo que ter aqui em Curitiba? Ou aqui tem mais coisas mais complicadas que fazem com que esse número fique maior? Ou, de outra maneira, será que a malha viária por pessoa numa cidade pequena tem que ser a mesma numa cidade grande? Ou será que a cidade grande, por ficar vertical, por concentrar, por ficar mais densa, ela faz com que as pessoas compartilhem dessa malha viária? Então, eu acho que a resposta é mais ou menos não para todas essas perguntas. E, de fato, a gente foi tentar olhar especificamente para o Brasil, e isso é o que a gente chama de leis de escala urbana. Então, aqui tem vários daqueles gráficos, tipo dose em função da massa, só que aqui é indicador social ou econômico em função da população da cidade. Está meio ruim, me desculpa porque ficou pequeno um pouco, mas aqui eu vou me concentrar em 2 só. Esse é o homicídio, e aqui... Deixa eu só ver mais. Então, homicídios, desemprego, observa que aquele número beta, ele é maior do que 1. Então, naturalmente, os homicídios per capita, assim como o desemprego per capita, são maiores em cidades maiores. Isso é uma tendência do sistema. Naturalmente acontece isso. Então, não é linear. O que é linear? São coisas, por exemplo, como instalações sanitárias, que são coisas de uso individual, né? Então, consumo de energia. A pessoa aqui de Curitiba mais ou menos consome igual a pessoa lá de Penápolis, então esse consumo vai ser proporcional ao tamanho da cidade, à população da cidade. Mas para várias outras não é, na verdade para a maioria não é. Por exemplo, tem um aqui que é o analfabetismo. O analfabetismo é como a droga, ela é sublinear. Então você tem menos analfabetos per capita em cidade grande do que em cidade pequena. Então, em algum sentido, eu posso dizer que a cidade grande favorece a ter menos analfabetos, por algum motivo que eu não sei exatamente precisar. Eu não tenho aqui, mas suicídio é a mesma coisa. Suicídio per capita em cidade maior é menor do que em cidade pequena. Em cidade pequena, muitas cidades têm problemas, né, com suicídio. Então, aqui dá talvez para fazer pensar alguma coisa, né? A cidade grande talvez tenha mais coisa para fazer, a pessoa fique menos entediada, ela consegue achar, vamos dizer assim, a sua turma ali, é mais fácil, né, dela se relacionar do que numa cidade pequena, principalmente com as pessoas que se moveram para aquela cidade pequena, né? Então, é desse jeito aqui. Os dados do Brasil são assim, e não é só no Brasil. Você tem também, por exemplo, aqui, eu foquei aqui em 2 indicadores de crime, assalto à casa e assalto a veículo, na Inglaterra, só que aqui eu estou fazendo em função da densidade. Então, é basicamente a mesma coisa, mas é a densidade do crime em função da densidade populacional. E aqui você observa aquele mesmo número maior do que 1 novamente. Então, cidades mais densas, né, onde a densidade populacional é maior, tendem a ter indicadores per capita maior, naturalmente. Só o fato de você ter mais gente faz acontecer isso. Só que a gente, quando vai comparar uma cidade, a gente insiste em fazer
per capita. E qual que é a consequência disso? Eu já falei, mas só vou ilustrar aqui na última conta dessa apresentação, e eu já devo estar acabando, não sei se eu já estou muito ruim no tempo aqui, mas é o que está escrito aqui. Imagina que o que eu escrevi lá é que o indicador vai com a população elevado a uma potência. Se eu quiser calcular um indicador per capita, eu simplesmente divido pela população. Então, eu pego o y, divido pela população, divido o n pela população. E eu fico assim, com y por n elevado a beta menos 1. Você observa que isso daqui só não vai depender de n do lado de cá se o beta for 0, porque daí vai ficar isso aqui elevado a 0 e fica uma constante. Por outro lado, se for maior do que 1, esse indicador vai tender a ser maior em cidades grandes. E se for menor do que 1, ele vai tender a ser menor em cidades grandes. Então vai ter esse viés, ele vai estar naturalmente enviesado, e isso é uma coisa que você não quer quando você pretende comparar cidades de tamanho diferente. Você quer levar em conta os tamanhos e tentar comparar ela, né? Será que ela está melhor ou pior, né? Em algum sentido. A mesma coisa vale para a densidade. Tá, e qual que é a nossa proposta de tentar resolver isso? É muito simples e é a seguinte, é você criar um indicador ajustado à escala. Esse nome aqui, SAM. É simplesmente como está aqui. Você tem lá, por exemplo, homicídios, aqui tem uma cidade, Peixoto de Azevedo, e aqui tem a tendência imposta pelo sistema, digamos assim, pelo sistema urbano do Brasil. Aqui é como crescem os homicídios no Brasil influenciando a população. Então, se você observar aqui, comparado com as cidades de tamanho parecido com Peixoto de Azevedo, ela está muito acima, né? Ela tem um número de homicídios muito acima das suas vizinhas de tamanho ali, né? Cidades de tamanho parecido. E a mesma coisa você pode fazer para a densidade. Aqui, por exemplo, tem uma outra cidade que está abaixo, né? Então, digamos assim, quanto mais acima da lei de escala, pior é. Quanto mais abaixo, melhor é. Então, se estiver acima, vai ser um valor positivo. Se estiver abaixo, vai ser... se estiver acima, vai ser um valor positivo. Se estiver abaixo, um valor negativo. E aí, a nossa proposta é simplesmente fazer a diferença aqui do valor que o indicador tem pelo valor que é imposto pela tendência, digamos, do sistema urbano aí. Naturalmente, isso daqui resolve o problema no sentido que, por definição, isso não vai depender do tamanho da cidade, né? Ele vai ficar independente e vai remover, então, esse viés e vai te dar um indicador que permite comparar de maneira mais precisa cidades de tamanho diferente. Então, aqui eu mostro uma ilustração para a Inglaterra. Aqui, um crime de roubo à bicicleta, e você tem aqui em azulzinho aquelas cidades que estão para o lado de baixo daquela linha tracejada. Posso só voltar aqui? Seriam essas cidades aqui, as que estão abaixo. Então, são aquelas que têm um índice de roubo à bicicleta inferior ao esperado para uma cidade daquele tamanho. E as que estão em vermelho são o oposto, são aquelas que estão acima. Então, você consegue simplesmente, digamos assim, se eu disser 10 por 100 mil habitantes, isso tenho 10 minutos, já estou acabando. Isso é muito ou é pouco, né? Aqui você já tem a escala pré-definida, né? Se for positivo, tá acima. Se tiver negativo, está abaixo, né? Então, digamos assim, ela é, de alguma maneira, essa medida, mais natural. Ela permite uma comparação mais natural entre cidades de tamanho diferente. Só uma ilustração de como que indicador per capita pode levar à interpretação errada. Aqui eu mostro para vocês o analfabetismo per capita no Brasil em 3 anos. Se você olha aqui, você fala, nossa, temos progredido, né? Temos diminuído. De fato, temos diminuído. Mas quando você olha para aquele indicador que eu falei agora há pouco, você pega só as cidades que estão acima e só as cidades que estão abaixo, então as que estavam boas e as que, digamos, as que estavam boas são essas, né? As que estão abaixo, né? E as que estavam ruins, que estão acima, você nota que aquelas onde tinha mais analfabetos têm tido mais ainda. Então, tem aumentado naquelas cidades, que é uma coisa que não aparece aqui, né? Aqui dá a impressão que vai tudo bem. Mas por que tem diminuído? É porque as que estavam bem têm ficado ainda melhores. Então, de alguma maneira, esse resumo que você quer fazer com o indicador, esse daqui talvez esteja resumido demais, né? Você está escondendo esse detalhe da dinâmica. Uma outra aplicação, e a última, é que como eu sei comparar coisas de tamanho diferente usando essa lei de escala, esse indicador ajustado à escala, eu posso tentar verificar como um indicador afeta o outro, porque eu consigo remover a dependência do tamanho, né? Então eu posso comparar uma cidade com a outra. E aqui eu mostro dados da Inglaterra também, são
crimes aqui, 2 indicadores de crime, e aí vai levar a conclusões bastante óbvias, mas que eu quero depois tentar mostrar que elas são óbvias, mas são complexas quando você leva em conta todos os crimes. Então aqui está dizendo o seguinte, que em cidades onde tem bastante roubo de veículo, também tem roubo à casa. Veja que surpresa, né? Aqui, um outro indicador é o preço de imóveis. Então, onde você tem imóveis novos mais caros, você também tem imóveis usados mais caros. E se você, uma relação aqui no caso entre um crime e um preço de imóveis, você observa que onde tem muito, como que eu posso dizer, que incendiários ou alguma coisa assim, nessas regiões, o preço dos imóveis diminui. Então tem essas relações e você poderia, a princípio, tentar quantificar essas relações, imaginando o quão elas são relacionadas. Tem um número que calcula isso, eu não coloquei aqui, chama coeficiente de correlação. Mas, basicamente, ele vai verificar o quão estão relacionadas essas duas quantidades. Se você fizer isso para vários crimes e vários tipos de imóveis, você pode construir essa relação. Aqui tem vários crimes e tem vários tipos de imóveis. E aqui o que você observa é o seguinte, que existe correlação entre os tipos de crime, por isso que está vermelhinho aqui, e existe correlação entre os tipos de preço, que foi aquilo que a gente acabou de ver. Se aumenta um certo tipo de crime, aumenta outro tipo de crime. Se aumenta um certo tipo de preço de um imóvel, aumenta de outro. Mas a relação em azul aqui são aquelas que envolvem um crime e um imóvel, né, que são aquelas relações de depreciação, né, onde você tem mais crime em geral, o preço do imóvel é menor. Você pode pegar aquele mesmo dado e construir uma rede, assim como eu construí aquela das pessoas de corrupção, que foi o que eu fiz aqui. Então, aqui, basicamente, a relação se existe relação significativa quando um aumenta, o outro aumenta também, digamos assim, nesse caso aqui, que são todas as positivas. Então, aqui você observa aquilo que já tínhamos visto ali, preços estão muito correlacionados com preços, e crimes estão muito correlacionados com crime. Mas existe uma relação que digamos assim, sofisticada, complicada, que tem talvez alguns certos tipos de crime que são mais relacionados com outros e não com os demais. E as únicas categorias de crime que parecem mirar regiões de maior valor de imóvel são essas duas aqui, roubo à pessoa e roubo à bicicleta. Então, digamos assim, são os únicos tipos de crime lá que têm essa característica. Os demais, eles estão focados, digamos assim, ou pelo menos correlacionados com regiões de preço de imóvel mais baixo. Se você se concentrar aqui nessa região aqui dos crimes, você pode fazer uma análise parecida com aquela que eu fiz com as pessoas na rede de corrupção e tentar dividir calcular os módulos, lembra? Tentar dividir esses crimes em módulos. Se você fizer isso, você encontra 2 módulos. Então, existem certos tipos de crime que estão mais relacionados entre si, são esses que daqui, né, cada uma dessas cores, e mais do que isso, você consegue utilizar daquele procedimento de calcular o quão ele é importante no seu módulo e o quão ele é importante para os demais módulos, você consegue verificar, digamos assim, quais são os crimes mais diferenciados nessa rede. E o que a gente, pelo menos imagina, é que descobrindo isso, você pode ter pelo menos um indicativo de fazer uma política focada naquele certo tipo de crime, porque é mais provável que se aquele crime, no caso aqui os 2 são roubo à pessoa e roubo à pessoa e roubo à casa, então o que está dizendo ali é essencialmente que se você tentar controlar esses crimes, é provável que eles afetem os demais também. Pode ser que, em algum sentido, sejam as mesmas pessoas, digamos. Então, se você controla um certo tipo de crime, que ele é mais central, você pode, de alguma maneira, espalhar isso como se fosse uma epidemia nessa rede e produzir uma redução global. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu só gostaria aqui de, primeiro, falar o meu obrigado para o Júlio e para a Michele, que me convidaram aqui, para o Bruno Requião, que na verdade foi o intermediador, mas ele não está mais aqui presente, acho que ele está na Irlanda, descobri recentemente. E também eu não fiz esse trabalho sozinho, né, tá aqui os meus colaboradores, e em particular esse trabalho da corrupção foi com o Luiz e com o Álvaro. O Luiz foi meu aluno de doutorado, agora foi-se embora, está na Northwestern, por onde eu passei também. E o Álvaro, que está fazendo mestrado, e o pessoal de fora aqui que arrumou os dados na Inglaterra, digamos assim,
Por incrível que pareça, só para eu encerrar, é mais fácil conseguir dado na Inglaterra que conseguir do Brasil. As polícias não compartilham desses dados, né? Parece que eu posso estar enganado e posso estar falando besteira, mas eu só tentei contato com a polícia local lá, né? Com a polícia militar. Eles têm esses dados, eu acho. Mas parece que existe uma ideia que não podemos divulgar porque causa, digamos, a apreensão na população e tudo mais. O que talvez ajude a gente é que tem esses aplicativos agora, né? Então as pessoas têm reportado, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem aquele Onde Tem Tiroteio, né? Que parece que é relativamente preciso, as pessoas informam e tem de fato ajudado a comunidade e pode eventualmente também nos ajudar a esse tipo de estudo. Então, muito obrigado. Sei que já está tarde, vamos jantar, né? Muito obrigado.